Os inimigos que se levantam contra nós têm objetivos específicos. Eles não podem ser ignorados e nem supervalorizados. Esse é o estudo de número 1030 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas cedem às pressões e às estratégias dos inimigos. Sabe por quê? Ou porque supervalorizam as intenções do maligno, ou porque se amedrontam. Vamos ao nosso tema. Os inimigos se levantam para nos enfraquecer e amedrontar. Nosso texto base está em Neemias capítulo 6, verso 13, que diz: para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me inflamarem e assim me vituperarem. Vituperar é afrontar, é insultar, difamar. E Neemias, ele estava retornando para Jerusalém, ele tinha uma grande missão para realizar. Neemias capítulo 2, verso 5 diz: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha a missão de Neemias. E tem outra versão que diz assim: e respondi, ele respondendo ao rei, se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias, ele serviu como copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e ele ouviu o que estava acontecendo com aqueles judeus que tinham retornado do exílio da Babilônia. Ele ouviu sobre a ruína de Jerusalém, a atitude dele. Ele se entristeceu, ele jejuou, ele orou e ele se apresentou ao rei. Quando ele foi servir o rei percebeu que ele estava triste e ele deu a Neemias a oportunidade de fazer um pedido. Neemias, antes de falar, ele orou ao Senhor e ele pediu para ir para Judá, cuja capital era Jerusalém. Esse fato levantou a ira dos inimigos de Israel, pois como alguém ousou querer reconstruir, reedificar aquela cidade? Neemias capítulo 2, verso 10 diz: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado. Assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas, esses homens não gostaram que Neemias começaria reconstruindo os muros de Jerusalém, e eles demonstraram o seu profundo desagrado. O Senhor, ele levantou pessoas para ajudarem Neemias, para estarem com Neemias naquela empreitada. Neemias não estava sozinho. Neemias capítulo 2, verso 18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, olha o que as pessoas disseram para Neemias: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos
para o bem. É importante nos lembrarmos que quando Deus nos coloca em algo, é Ele quem nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos manda recursos e ainda mais, Ele coloca pessoas com disposição para nos auxiliar, enquanto os inimigos de Neemias, que eram os inimigos de Jerusalém, eles usavam estratégias psicológicas para desestruturar tanto a Neemias como aqueles que estavam auxiliando. Vamos conferir Neemias capítulo 2, verso 19. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o árabe zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles estavam usando a zombaria, o desprezo, a intimidação, o desdém contra Neemias e aqueles que se levantaram para fazer a obra, porque assim eles amedrontariam as pessoas dispostas. E o que aconteceria? Eles conseguiriam minar as forças, minar a coragem, minar a alegria através do medo. Mas a gente vê que a Bíblia nos ensina que os heróis da fé enfrentaram também estratégias malignas semelhantes. Vamos conferir Hebreus capítulo 11, verso 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, mas eles não desistiram, eles tiveram a fé aprovada por Deus. São exemplos para nós olharmos, exemplos que nos inspiram, exemplos da fé que nos ajuda a prosseguir. A reação de Neemias foi demonstrar confiança, a certeza de quem eles serviam, a certeza do sucesso que Deus daria a eles naquela missão. Neemias capítulo 2, verso 2. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias estava demonstrando a confiança dele no Senhor e ele não se deixou intimidar com o desdém daqueles inimigos. Quando minha confiança é colocada no Deus Todo-Poderoso, sabe o que acontece? Eu não vacilo na fé. Salmo 125, verso 1 e verso 2 diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. E olha que tremendo, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente diante das batalhas, diante das intimidações, diante das dificuldades. Traga à sua memória quem é o teu Deus e se mantenha firme no propósito. Coloque toda a tua confiança, coloque a tua fé no Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque se você fizer assim, a estratégia do maligno não vai te abater. E os inimigos, percebendo que não estavam afetando psicologicamente os edificadores do muro e o serviço continuava a progredir, eles usaram outra estratégia. Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificar
vivificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sambalate ridicularizou os edificadores em público. O objetivo poderia ser para que eles perdessem a credibilidade, perdessem o apoio popular, mostrando que eles eram fracos. Tobias, ele reforçou o que disse Sambalate, mas tem algo que eles ignoraram, porque os judeus, os edificadores, fisicamente até poderiam ser fracos, mas eles tinham a boa mão do Senhor com eles, e a atitude de Neemias foi se fortalecer em oração. Ele foi buscar ao Senhor. Neemias capítulo 4, verso 4 e verso 5 diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Os nossos inimigos podem nos desprezar, nos ridicularizar, podem fazer campanhas contra nós, tentar colocar as pessoas contra nós, mas se nós nos colocarmos em oração diante do Senhor, o Senhor nos fortalecerá. E os inimigos de Neemias não desistiram não, eles viam que os judeus edificadores prosseguiam e se juntaram para trazer pânico, terror, ameaças maiores e assim intimidarem a Neemias. Vamos ver as atitudes de Neemias e dos edificadores para enfrentarem essas ameaças maiores. Neemias capítulo 4, verso 9 diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. As estratégias dos inimigos podem aumentar o mesmo objetivo que eles tinham, eles continuaram tendo. Eles queriam fazer a edificação do muro parar, eles queriam enfraquecer aqueles que edificavam, queriam fazer eles perderem a coragem, o ânimo e até mesmo a vontade de prosseguir. No versículo 9, houve estratégias espirituais, mas também estratégias físicas. As espirituais, eles oraram ao Senhor, porque quem clama ao Senhor tem a sua oração ouvida e Deus responde. Isto nós vemos em Jeremias, que é promessa de Deus para nós. Jeremias capítulo 33, o verso 2 e o verso 3 diz: assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Olha o que o Senhor diz: eis que seu nome é Yahvé o Eterno, invoca-me e eu te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. O nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ele ouve e ele responde às nossas orações. Isto nos faz sentir segurança nele, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. E também as estratégias físicas que Neemias teve, sabe qual foi? Ele colocou guardas para defendê-los de dia e de noite. O próprio Jesus nos ensina que devemos vigiar, que devemos estar atentos às ciladas do inimigo. Devemos, nesta caminhada, vigiarmos e orarmos. Mateus capítulo 26, verso 41 diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Precisamos ter cuidado com o que nós lemos, ouvimos, pensamos e olhamos. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo que não ignora as nossas fraquezas. O povo desta vez
foi afetado pelas estratégias dos inimigos. Eles desanimaram, eles se acharam incapazes de terminar o muro, mas Neemias se posicionou, ele se levantou para os encorajar, para motivar e fortalecê-los. Neemias capítulo 4, verso 14 diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não desistam das vossas famílias. Nós precisamos nos encorajar, nos motivar, nos fortalecer no Senhor. Precisamos nos lembrar que não devemos ter medo desses inimigos externos, mas precisamos vigiar para não sermos afetados por eles. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Senhor está conosco, que o nosso Senhor peleja por nós, Ele nos dá vitória. Mas é preciso agir com sabedoria e com fé. É preciso ter discernimento. A outra estratégia dos inimigos foi a falsidade. Eles tinham o objetivo de tirar Neemias do foco daquela missão. Neemias capítulo 6, verso 2 e verso 3 diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias tinha consciência que ele estava fazendo uma grande obra, embora os inimigos estavam tentando marcar encontro com ele. Ele estava focado, ele buscava sempre direcionamento de Deus, e Deus dava a ele discernimento, e os inimigos não conseguiram, e a obra do muro continuou prosperando. Outra estratégia do inimigo foi caluniar a Neemias. Neemias capítulo 6, verso 5 e verso 6 diz: então Sambalate, ainda pela quinta vez, olha que inimigo perseverante, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro e tu te farás rei deles. Segundo estas palavras, sabe o que é calúnia? É uma mentira, é uma lorota, é uma invenção, é difamação. Eles fizeram isso através de cartas, e também eles pagaram falsos profetas para enganarem e para denegrirem a Neemias. Sabe o que Neemias fez? Ele se defendeu. Vamos ver como? Neemias capítulo 6, verso 8. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Neemias os enfrentou. Neemias disse: vocês são mentirosos, porque Neemias ele tinha consciência que o objetivo dos inimigos era desmoralizá-lo, era aterrorizá-lo, e assim a obra do muro iria parar. Como Neemias, ele era um homem que tinha vida de oração, ele se fortalecia no Senhor, e aquelas pessoas, aqueles inimigos que pagaram pessoas para mentirem sobre ele, olha o que Neemias fez. Neemias capítulo 6, verso 10 diz: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemo-nos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Os inimigos não desistiam, e Neemias, se ele tivesse ouvido a voz dos inimigos, se ele tivesse agido como os inimigos esperavam, se ele tivesse se trancado lá no templo, estava demonstrando que ele estava com
medo, aí os inimigos alcançariam os objetivos, mas Neemias não agiu assim. E o inimigo das nossas almas também usa as mesmas estratégias para conosco. Quer nos amedrontar, nos entristecer, ele quer nos fazer duvidar das promessas de Deus. Mas se tivermos vida de oração como Neemias teve, nós receberemos do Senhor força, receberemos do Senhor coragem, receberemos discernimento, e assim como Neemias, nós não cairemos nas estratégias do inimigo. Eu quero concluir dizendo para você que Neemias conseguiu vencer todas as estratégias dos inimigos. Por quê? Porque ele tinha vida de oração, ele tinha comunhão e intimidade com o nosso Deus. Neemias temia ao nosso Deus, ele foi ajudado, ele foi fortalecido, o Senhor levantou pessoas para estarem ao lado dele e o Deus Todo-Poderoso o livrou. Neemias prevaleceu contra o inimigo porque a boa mão do Senhor era com ele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando abundantemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.